Irmão, a palavra do Senhor está em Gênesis 12. A Aline está ali rindo. A Aline não ri, não. José, fogo aí, José. Toca aí, porque eu gosto de um fundo, alguma coisa assim, José. Que... Me ajuda aí, irmão, me ajuda. Todos acharam? Em Gênesis 12, Deus vai dizer: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Irmãos, quando o pastor falou comigo, irmão, você pode levar uma palavra? Eu falei, sim, pastor, eu não vou dizer não, irmão, eu não gosto de pregar, mas eu nunca vou negar uma pregação, eu nunca vou negar uma oração, uma palavra, eu não nego, eu vou, mesmo nervoso, mesmo com medo, sabendo que eu vou gaguejar, mas eu vou. Irmãos, e quando o pastor falou comigo, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou pregar, Deus? Eu tinha uma palavra pronta, mas teoricamente seria para o culto jovem. E como seria na casa da Bia, uma célula, eu falei, não, Deus vai me dar a palavra. E engraçado é que eu fui trabalhar, né? Eu trabalho em Almerim, e eu vou de moto. E nesse tempo, frio, chuva, e na volta, eu demoro entre 40 e 45 minutos, eu vim pensando, né? Eu venho sempre conversando com Deus ali, eu sozinho, né? Ali tomando um vento na cara. E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar, pai? Me dá uma palavra. E aí Deus falou comigo a questão de família, a questão familiar. Deus veio pregando para mim, irmãos. Deus teoricamente veio pregando para mim. E eu vim ali na moto e só em pensamento, eu não falava nada. E Deus veio falando comigo questão de família, como foi a mudança que Deus me trouxe de São Paulo para cá, né, do Brasil para cá, tudo que eu passei aqui em Portugal, tudo que eu estava passando lá no Brasil, e eu fiquei meio assim, e engraçado que eu só me recordo, assim, que eu vendo na mente, que quando eu me lembro que eu estava assim, pilotando, eu estava chegando em Miais. Então assim, esse tempo todo foi Deus pregando para mim, e eu chorava, eu tentava falar alguma coisa, não conseguia, embaçava o óculos, embaçava a viseira do capacete. Então assim, eu só sei que eu cheguei aqui a Miais, que eu acordei, eu estava aqui a Miais, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí, só que a minha mente não é tão boa, eu já tinha esquecido muita parte, né, que eu não anotei. E aí, irmãos, quando eu cheguei no dia, eu falei, meu Deus, o Senhor falou comigo, mas qual a palavra que eu vou passar? E esse ano eu tenho um propósito de ler a Bíblia toda, né? Eu e Mabel, a gente está nesse propósito de ler a Bíblia, um ajuda o outro, e a gente está lendo a Bíblia, né, meio que numa ordem cronológica, para ter um entendimento, porque eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, começava ali os 5 primeiros capítulos e parava, começava a falar de família, que nasceu disso, daquilo, eu já já parava, já embolava a minha cabeça. Eu falei, vamos começar essa leitura. E engraçado é que no outro dia que eu fui ler a Bíblia, que era o capítulo, o versículo que era para ler, Deus me deu Gênesis 12. E Ele falou comigo essa palavra, e eu fiquei na hora, até chorei, eu falei, meu Deus, essa palavra, Ele falou realmente, tudo que Ele falou para mim, Ele trouxe na palavra. Então eu vou expressar, hoje eu vou pregar, mas que Deus Ele venha, através de mim, passar para vocês tudo que Ele falou para mim. Coloca a sua mão sobre a Bíblia ou no seu coração e diga comigo, meu Deus, meu Pai, fala comigo através da Tua palavra, me dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Gênesis, ele pode ser dividido em duas partes: a criação
Se alguém estiver ouvindo, você me diz, é porque eu falo um pouco alto, eu não uso o microfone. Pode ser dividido em duas partes. A primeira é a criação. Deus criou o mundo, fez os céus, criou a terra, fez tudo perfeito. Deus também, ele cria o homem, cria também a mulher através do homem. Deus também, através disso, tem o primeiro pecado da Bíblia, a desobediência, porque Adão e Eva comem do fruto proibido. Com tudo o que estava acontecendo naquele ano e naquela época, Deus ele não estava se agradando do que estava acontecendo. Então Deus fala com Noé: Noé, constrói uma arca. Eu vou preservar a tua família. Leva consigo um casal de animais. E com isso acontece o dilúvio. Essa sim é a primeira parte. A segunda parte, irmãos, na segunda parte, vemos Deus trabalhando com aliança com os homens. Deus fala aqui da promessa de Abraão. Abraão tem um filho na velhice. De forma natural isso é impossível, mas para Deus não é. Deus fala também José. Deus permite que José fosse vendido pelos irmãos para ser escravo em Faraó, lá no Egito. Mas com isso tudo, para futuramente José ajudar a sua família, que estava passando fome, por tudo que estava acontecendo naquela época. Então assim, Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida, porque não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Deus hoje nos trouxe aqui para Portugal. Possa ser que possamos voltar, mas Deus não está nos preparando. A gente não sabe o que Ele tem para a nossa vida. A gente sabe que Ele tem o melhor, mas a gente às vezes fica meio indeciso, fica com medo, fica preocupado. Irmãos, sabemos que antes de entrar em Gênesis 12, Abraão e sua família, o seu pai, Terá, no Gênesis 11:31, Terá pega o seu filho, Abraão, e sai dali, toma iniciativa de sair daquela terra. Ele sai de Uz dos caldeus. Só que ele toma iniciativa, e Deus vai falar com Abraão no capítulo 12. Mas Terá, o seu pai, toma iniciativa de pegar toda a sua família e sair. Só que a família de Abraão era idólatra. Em Josué, capítulo 24, versículo 2, revela que a família de Abraão, seu pai Terá, era idólatra. Irmãos, entendemos aqui que Deus ele começa um plano na vida da gente, mesmo em ambientes imperfeitos, mesmo em ambientes idólatras, porque Deus está nos preparando. Só que quando chega Terá em Harã, Terá ele sai de Uz dos caldeus, né, para falar isso aqui, em direção e destino a Canaã. Só que ele chega em Harã e para. Então, irmãos, isso na vida espiritual, isso representa na vida espiritual acomodação. Muitas das vezes nós cristãos estamos acomodados. Estamos ali, precisamos orar, precisamos pregar, precisamos ver uma palavra, uma oração, mas deixamos para depois. Não podemos deixar o nosso espírito fraco, frágil. Não podemos nos acomodar na terra que estamos. E ali, Harã se acomodou. Ele ficou, ele parou ali. A Bíblia vai dizer que depois disso, Terá morre. Terá morre ali. Então, irmãos, em Efésios 5,14, Deus vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Isso é forte, irmãos. Por que estamos dormindo? Estamos vendo tudo acontecendo. Igual esses dias agora o que está acontecendo, as chuvas, o que está acontecendo com Portugal. Portugal nunca viu tanta chuva que a gente está vendo agora. Eu que trabalho lá em Almerim, está difícil passar. Toda a minha rota que eu fazia todos os dias eu não consigo passar mais. Água para todo lado. Irmão, está ilhado. Está ilhado mesmo. Então assim, temos que estar preparado, porque Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, a promessa dEle na nossa vida. Irmãos, assim que Terá morre, aí Deus vem e tem um chamado a Abraão.
Só que seguir o chamado, Abraão sabe que seguir o chamado de Deus vai exigir dele uma renúncia, vai exigir obediência, perseverança, porque seguir o chamado de Deus não é fácil. Às vezes fala assim, é fácil ser cristão. Não é, irmão. Aquele cristão de verdade, enfrentando luta, enfrentando tempestade, não é fácil. Então, irmãos, Deus fala para Abraão, sai da tua terra. Mas Abraão já saiu, porque o Terá já saiu de Uz dos Caldeus, só que parou em Harã. Então da sua terra ele já saiu. Abraão também saiu da sua parentela. Ele já saiu da sua terra, já saiu da sua parentela. Mas Deus fala para ele, sai da casa dos teus pais. Então Deus fala para Abraão, sai da casa dos teus pais. Por quê? Porque é para a promessa dele se cumprir na vida de Abraão. A família de Abraão é uma família idólatra, uma família que é acreditada em deuses pagãos. Então Deus chama Abraão, fala para ele, Abraão, sai da tua terra. Eu quero você, Abraão. Irmãos, entendemos que quando eu estava lá no Brasil, e desde pequena, minha família mudou muitas vezes. A gente saiu da Bahia para São Paulo para Bahia, tantas vezes, inúmeras vezes, eu nem sei quantas vezes saímos. Nós passamos tantas vezes, a gente mudava de casa em casa várias vezes. Não é à toa que minha família, minha mãe é baiana, meu pai é piauiense. Eu nasci em São Paulo. É totalmente diferente. Aí nasci em São Paulo, minha mãe voltou para Bahia, nasce minha irmã na Bahia. Aí depois a gente volta para São Paulo, minha outra irmã nasce em São Paulo. Então, ficou nessa. Mas assim, e sempre eu estava com eles, estava seguindo ele. Onde ele ia, eu estava também, claro. Eu fui uma pessoa que sempre fui grudado com a minha família, sempre fui presente. Eu não gostava de dormir na casa de ninguém fora que meus pais não tivessem, minhas irmãs, ou minha irmã não tivesse comigo, porque eu era muito grudado a eles. E quando eu estava com 22 anos, e meu pai decidiu ir para o Piauí. Ele falou, eu vou para o Piauí, e com isso minha mãe e minhas irmãs. Só que eu tomei a decisão. Eu falei, não pai, eu não vou. Eu vou ficar aqui mesmo onde eu estou. E eu estava na Bahia, era obreiro, estava bem lá. Falei, não, eu não vou para lá porque eu não vou me sentir bem lá. Uma terra muito seca, um lugar que, assim, teoricamente é um lugar mesmo para pessoa, quem gosta de lugar mais roça, mais afastado. E eu falei, não, eu não vou. Depois, passar de um tempo, eu fui para São Paulo. Meus tios falaram comigo, não, Daniel, vem para São Paulo, porque aqui seus tios estão aqui, próximo a você vem para cá. E eu aceitei. Mas, irmãos, quando eu aceitei ir para São Paulo, minha vida em São Paulo, questão financeira foi melhor. Eu consegui ter condições para ajudar minha família, ajudar eles na construção da casa. Mas minha questão espiritual, minha vida espiritual começou a enfraquecer. É assim quando pegamos um carvão, tiramos o carvão do meio da brasa do fogo, ele vai se apagando, irmão. É assim a vida do cristão. E eu deixava, semana que vem eu vou na igreja, não ia com 15 dias, ia com um mês, e acabava me esfriando. E muitas das vezes eu me ficava cada vez mais no trabalho, focado. Não tinha vida pessoal, era só trabalho. E acabava me afastando da presença de Deus. Então, muitas das vezes, Deus ele nos chama aqui para Portugal, a gente não entende o porquê. A gente acha assim, não, foi eu que escolhi. Mas será que foi a gente que escolheu mesmo? Porque, presta atenção, quando a gente quer comprar um carro, quer comprar uma casa, a gente luta até conseguir. A gente não desiste, não é verdade? Agora a gente veio para cá, para Portugal. Na primeira dificuldade eu vou voltar para o Brasil. Por quê? Porque Deus nos chamou aqui. Porque fazer a vontade dele não é fácil. Se fosse por nós já estava lá. Nós já tínhamos voltado. Mas Deus quer que a gente permaneça. Toda vez que passamos por uma luta hoje, mas amanhã Ele provê. Tantas das vezes que Deus aqui, eu estava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não tenho nem o que comer em casa. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu passei lutas aqui quando passei no Brasil, irmão. Eu falei, meu Deus, e agora? E Deus proveu. Deus assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ele proveu na minha vida.
Ele não deixou desamparado em momento nenhum. Então, irmãos, muitas vezes a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida. O porquê Deus nos tirou do Brasil. Mas Deus ele faz com que coisas maravilhosas aconteçam em nossa vida para que possamos cada vez mais adorar Ele, exaltar o nome dEle. Irmãos, Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus familiares, pelos seus irmãos, mas para que tudo depois que José pudesse abençoar a sua família. Irmãos, Deus, quando Jesus chegou em Betsaida, alguma coisa assim, irmãos, eu não recordo, levaram um cego até ele. Só que Jesus fez o quê? Ele pegou esse cego pela mão e tirou da aldeia. Falou: vem aqui, que aqui eu vou te curar. Ainda falou para ele: não volte mais na aldeia, vai para sua casa. Irmãos, Deus pegou a família de Ló, que estava lá em Sodoma, e falou assim: sai de lá, que eu quero fazer um novo recomeço na sua vida. Irmãos, o que Deus está falando conosco nessa manhã? Eu quero, irmãos, te curar. O meu propósito na tua vida é te curar. O meu propósito na tua vida é te dar um novo começo. O meu propósito na tua vida é que eu, através da minha vida, possa adorar o Senhor Jesus. Eu possa exaltar o nome dEle. Deus, Ele quer nos curar, mas para isso Ele tem que tirar de ambiente que nos persegue, no ambiente que nos perturba. Sabemos que Deus, Ele quer nos usar de maneira que nós não entendemos. Mas Deus, Ele nos tira de ambiente que está, teoricamente, nos afastando da presença dEle. Eu estava bem em São Paulo, questão financeira, ok. Tinha plano de saúde, tinha carro para ir e voltar, onde que eu quisesse eu ia para São Paulo e para qualquer lugar. Mas eu não tinha minha vida espiritual. Eu não tinha minha vida com Deus. Eu estava afastado da casa dEle. Irmãos, e quando eu cheguei aqui em Portugal, no primeiro ano eu quis ir embora. Falei para minha prima: eu não vou ficar aqui. Um lugar muito parado. Eu não vou ficar aqui. Eu estava em São Paulo, acostumado com aquela correria. Tinha carro, tinha tudo nas minhas mãos praticamente. O que eu quisesse fazer estava tudo ali. E aqui é uma luta tremenda todo dia, irmão. Todo dia uma luta. Meu Deus. Mas, irmãos, estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus. Não estamos aqui para viver o natural. Temos que entender as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Irmãos, o natural, presta atenção, o natural é você acender uma fornalha, jogar uma pessoa lá dentro e ela morrer. Isso é natural. Sabe o que é sobrenatural? Você aquecer uma fornalha 7 vezes mais, jogar 3 pessoas lá dentro, e quando for olhar, ela está caminhando lá dentro com Jesus. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Irmão, sabe o que é outro natural ainda? Se você não entendeu, eu vou falar mais um. O natural, uma senhora de 90 anos está reclamando de dor nas costas. Está uma senhora reclamando de reumatismo, de cansaço. Às vezes nem lembra o que está se passando. Mas sabe o que é sobrenatural? Uma senhora de 90 anos fala: Abraão, chama a parteira que tua promessa vai nascer. Isso é sobrenatural, irmãos. Você ainda não entendeu? Vou te dar mais um exemplo. O natural é a gente nascer, crescer e morrer. Mas sabe o que é sobrenatural? Uma virgem concedeu um filho. Ele nascer, ele crescer, ele morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitar, irmãos. Glória a Deus. Isso é sobrenatural. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Não é viver em coisas naturais. Deus quer mostrar o além. Deus quer mostrar coisas que aos olhos da gente não enxergamos, irmãos.
Deus quer nos usar aqui em Portugal. Deus ele está capacitando. Deus está aqui nos ensinando a palavra dele, nos ensinando o ambiente de Portugal, a viver nesse ambiente aqui, está nos preparando. Muitas das vezes não só para ficar aqui, não só para morar aqui, mas para que possamos ir para nações. Muitas das vezes pensando em a primeira luta que passamos, eu quero voltar para o Brasil. Irmãos, temos que parar de nos vitimizar, de falar assim, meu Deus, eu não consigo. Deus fala, você consegue. Meu Deus, eu não posso. Você pode. Meu Deus, eu estou sozinho. Deus fala assim, eu estou contigo. Então temos que parar de falar assim, meu Deus, eu não posso, eu não quero. Como assim, irmãos? Deus não deixou a gente desamparado em nenhum momento aqui. Deus todo dia, Ele tem uma palavra. Deus todo dia, Ele tem um conforto. Então Deus, Ele está conosco, irmãos. Possamos crer na palavra dEle. Estamos firmes cada dia. Dobrar o joelho e orar. Está difícil, ora. Está tudo bem também? Ora, não esquece Deus. Irmãos, Abraão, ele sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do seu pai. E ele vai para Canaã. E aparece o Senhor a Abraão, no Gênesis 12, 7 vai dizer, a tua semente darei essa terra. E assim que Deus deu essa terra, Abraão ele fez o quê? Edificou um altar ao Senhor. Abraão, irmãos, ele agradeceu. Altar naquela época é agradecer ao Senhor. Abraão não chegou lá e falou assim, não, eu cheguei porque eu quis. Não, eu vou agradecer ao Senhor, porque foi Ele que me trouxe aqui. Irmãos, só que Abraão ele faz uma coisa que teoricamente não se agrada, Deus não se agrada. No momento que estava passando dificuldades ali em Canaã, Abraão ele pega e desce para o Egito, sem consultar a Deus. Ele vai e desce para o Egito. E com isso, chegando lá em Faraó, e o costume daquela época, que o Faraó, o rei, ele sempre tomava a mulher dos seus escravos. E Abraão fala para Sara, não fala que eu sou sua esposa, sua mulher, seu marido. Fala que eu sou seu irmão. Então Faraó toma a esposa de Abraão. Só que antes de deitar com ela, Deus envia pragas naquilo. Então, Faraó pega a esposa e fala assim, Abraão, por que você mentiu para mim? Irmãos, Abraão, ele desceu para o Egito porque estava passando dificuldades. Qual é a ligação com nós aqui, hoje em Portugal? Aqui nós não passamos dificuldade? Está tudo mil maravilhas? Não, irmãos. Passamos dificuldades. Mas uma coisa que eu digo, antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, ajoelhe e ora. Não tome nenhuma decisão sem primeiro pedir a permissão de Deus. Não saia daqui sem Deus deixar a gente sair. Não faça nada conforme a nossa vontade. Porque Deus nos trouxe aqui não para nós agir conforme a nossa vontade, mas conforme o querer dele na nossa vida. E assim, meus irmãos, o Faraó fala, não, toma a sua esposa, toma a terra, toma os animais e segue. Só que eu até perguntei para o pastor outro dia, eu falei, pastor, o Senhor fala para Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa do seu pai. Só que Ló seguiu ele. E no versículo 4 de 12 de Gênesis vai dizer, assim partiu Abraão com o Senhor, e tinha dito, e foi quem? Ló com ele. Irmãos, Ló foi com ele. E em Gênesis 13, fala que Abraão voltou, do Egito. Só que no 7 vai dizer que Abraão e Ló tiveram contendas, conflito entre eles. Muitas das vezes por queremos, estamos assim, a gente somos meios que, como eu posso expressar agora, não conseguimos dizer não a todo mundo. Não conseguimos dizer não a todo mundo. Por medo ou por gostar da pessoa. Mas às vezes Deus chamou a gente. Deus chamou nós. Não chamou nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos familiares. Deus chamou a gente. A gente tem saudade do pessoal, do Brasil, dos nossos familiares? Claro que tem, irmãos. Eu tenho muita saudade.
vivia com eles o tempo todo. Mas se Deus não permitiu que acontecesse na vida deles, mas Deus quer que permita que aconteça na nossa. Então, teoricamente, temos que desvincular alguns laços familiares para que possamos crescer. Às vezes Deus quer mostrar a frente, mas estamos olhando para trás. Deus fala, olha, eu tenho uma terra próspera para você aqui, mas estamos olhando para trás. Mas e aqueles, o que eu faço? Queremos abraçar o mundo? Não, irmãos. Siga o propósito de Deus. Busque a Ele, porque Ele está cuidando da sua família. Ele cuida da sua família. E com isso, irmão, em meio a contenda, e Deus não trabalha em meio de contendas, de discussões, de desavença. Abraão fala assim, então é o seguinte, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Ló, então, ele avistou Sodoma, olhou uma terra próspera, frutífera, falou, vou para lá. Só que, irmãos, Deus falou para Abraão, depois que Ló se apartou dele, em Gênesis 13, 14, o Senhor vai dizer, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vens te hei de dar, e a ti a tua semente para sempre. Irmãos, eu coloquei aqui eu nem estou pregando isso aqui, meu Deus. Irmãos, depois que Ló se apartou, Deus falou, Abraão, levanta a tua cabeça. Abraão não escolheu. Deus falou para ele, levanta a tua cabeça. Está vendo aquela terra aqui, ó? É eu que vou te dar. Então Deus está falando para a gente essa manhã. Levanta a tua cabeça, que Portugal é pequeno. Levanta a tua cabeça que essa terra aqui, ó, é eu que vou reinar. Mas eu preciso de trabalhadores. Eu preciso de trabalhadores. Porque o propósito do cristão é a salvação. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o nosso propósito é o que? A salvação. Mas sabe o que é a nossa missão? Pregar o evangelho, irmãos. Pregar a toda criatura. Essa é a missão do cristão. Levar a palavra do Senhor a todos aqueles que não conhecem, a todos aqueles que não têm acesso. Irmãos, sabemos que o diabo está furioso, sempre. Sabemos que Deus está agindo nesse lugar. Deus não está permitindo que coisas aconteçam. Aqui principalmente em Amiais. Eu não vou falar, mas vocês sabem que coisas estão acontecendo. E eu até brinquei, eu não sei se foi com o Mabel, eu falei, tomara que chove mais. Então, irmãos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E Deus quer usar cada um que está aqui. A gente estamos sendo preparados, estamos sendo discipulados para que Deus possa nos usar através do querer dEle, da promessa dEle em nossas vidas. Eu já estou finalizando, irmãos. Irmãos, o chamado de Deus, ele envolve o despertar do cristão. Se estamos dormindo, vamos desacordar, vamos despertar. Muitas vezes pensando, não, mas eu estou orando, ore mais. Mas eu estou lendo a palavra, leia mais. Eu estou pregando a palavra para o meu amigo, pregue para outro também. Eu estava numa reunião do trabalho ontem, e que eles têm anual. E a discussão principal dali do trabalho era a contenda e fofoca que estava acontecendo ali. Então, assim, isso é uma coisa que atrapalha muito, irmãos. Isso é uma coisa do Satanás mesmo. Porque um ambiente que é para ser bom, Satanás ele coloca ali, ó, uma picuinha, uma conversa e destrói. Por isso que sempre quando eu vou orar, eu falo, Deus, me dá direcionamento e discernimento, meu Pai. Para que eu possa discernir o que é bom e o que é mal. Para que eu possa entender o que o Senhor quer fazer na minha vida. E que eu possa estar preparado para as ciladas dos inimigos. Temos que estar sempre preparados, irmãos. Então o chamado de Deus envolve o despertar. Envolve também a renúncia.
não é só eu, mas é o que o Senhor quer na minha vida. Lá em São Paulo, eu vivia o eu fazia o que eu queria, mas aqui não, temos que renunciar e viver o que Deus quer na nossa vida. Renuncie à carne para que Deus prevaleça. O chamado de Deus envolve também separação. Temos que entender as pessoas que estão conosco, que estão do nosso lado, pessoas que estão na mesma fé, no mesmo propósito. E temos que saber que não estão. Temos que diferenciar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso não é por acaso. Ouve mais, fale menos. Preste mais atenção, para estar ligado às coisas que estão acontecendo. O chamado de Deus também envolve obediência. Abraão não falou com Jesus quando ele desceu para o Egito. Simplesmente estava passando dificuldades e ele desceu. E aconteceu o que aconteceu. Então seja obediente à palavra de Deus. Abraão, ele obedeceu ao Senhor, saindo da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seus pais. Ele obedeceu. E Deus lá na frente vai cumprir a promessa dele. Vai nascer teu filho Isaac. Então, a obediência, com o passar do tempo, Deus vai cumprir a palavra dele em nossas vidas. Assim, irmão, como Abraão, se obedecemos, Deus cumprirá todo o propósito dele em nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.